Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse evento nosso sobre como otimizar o currículo para uma determinada vaga utilizando a inteligência artificial. Esse assunto, se você está aqui, é porque você se interessou, mas eu aconselho, ao invés de você ficar brigando com a inteligência artificial, que você se associe e comece a utilizá-la. Eu vejo muita gente discutindo no LinkedIn, discutindo fora, em outros fóruns, sobre, mas a inteligência artificial está tirando o lugar não sei de quem. Ah, porque agora a gente não passa na pesquisa do currículo para a vaga porque tem inteligência artificial. Então, adapte-se a ela, porque isso não vai mudar. Aliás, só vai piorar. No sentido de que eu acho que cada vez mais a inteligência artificial vai ser utilizada. Nós aqui na Advance já utilizamos isso de uma maneira bastante importante, né? A primeira pré-seleção aí, a pré-seleção do currículo já é feita por inteligência artificial, nos ajuda no dia todo aqui de escritos, de documentos, avaliação de candidatos, enfim, tudo muito bacana. Então, ajuda muito. Eu sou muito favorável a isso, mas quem não é, começa a entender um pouco. Mas ótimo que vocês estejam aqui. Olha só, por que que eu criei esse assunto, esse evento? Porque logo no início de cada mentoria que nós fazemos com executivos, uma das primeiras perguntas é: como é que se faz para responder direito uma vaga, já que as pessoas não têm muito resultado? Deixa eu dizer para vocês já de cara também, a resposta para vagas divulgadas, quando você manda um currículo, ou por aqui pelo LinkedIn, ou por qualquer outro site, a sua chance de ser chamado é de 1 a 2%, se você fizer tudo direito, né? E tudo direito tem uma gama de coisas para fazer. Então, se você fizer tudo isso de maneira correta, você tem que mandar 100 currículos para 100 vagas e esperar que uma ou duas empresas te chamem. É difícil esse filtro, né? 100 para um é mais que vestibular de medicina. Enfim, então, esta situação de você colocar o seu currículo adequado para uma determinada vaga, eu não acho que é o melhor caminho você ficar respondendo vaga, mas também tem que fazer isso, né? Nós temos a nossa consultoria aí, a nossa mentoria Seu Emprego Rápido, que te ensina uma metodologia para isso. Se você quiser, no link aí no vídeo tem o acesso à página para você entender o que é. De qualquer forma, se você tem que responder uma vaga, você tem que necessariamente otimizar seu currículo. E essa história de otimizar o currículo, ela veio lá de tempos atrás, veio andando, andando, andando e melhorando. Mas começou como? Você tinha uma resposta de vaga lá quem é mais velho vai saber, quem é mais novo aqui não vai entender. Mas o Estadão, aquele jornal, ele era o jornal que mais tinha divulgação de emprego no Brasil. E normalmente tinha lá um e-mail para você mandar. Então tinha vaga anunciada, mais da metade do tamanho que era o jornal, e ele era bastante grosso, era vaga. Era sobre vaga. E aí, o que que aconteceu? Quando você começou essa história do robozinho, então você mandava o e-mail, nós tivemos isso também lá no começo, a Advance já está há 30 anos no mercado, então você mandava, ele entrava no seu e-mail, e ao invés de você pegar todo o currículo que chegava no e-mail e dar uma olhada, você punha num banco de dados, e esse banco de dados, então, você digitava lá, nesse robozinho bem tupiniquim, né? Algumas palavras-chave e eu ia buscar aquele currículo nesse banco de dados. Nós chegamos a ter, nessa época, mais de 50 mil currículos cadastrados no banco de dados, né? Então, esse foi o primeiro negócio que nasceu aí para esse robô. Isso não tinha nada de inteligência artificial, era só um algoritmo para buscar as palavras-chave dentro daquele currículo. E aí, as coisas foram caminhando. Então, nesse período aí, bastava você colocar as palavras-chave adequadas no seu currículo que você já estava provavelmente dentro dessa primeira seleção. As coisas vieram caminhando, caminhando, andando, aí foram criados sites de busca de vagas, onde você ia lá, se cadastrava, deixava seu currículo e as empresas buscavam vaga. Aí tem o vagas.com até hoje, a Cato, enfim, eram sites grandes na época que eram muito valorizados nesse momento que eu estou falando. E aí,
é, criou-se já um robô um pouquinho melhor, onde ele fazia o cruzamento do que você queria, você botava lá para palavra-chave, botava a função, é, botava a localização, etc., e ele ia achar. Também era só um algoritmo. Aí as empresas, isso nasceu lá nos Estados Unidos, chama-se ATS, Applicant Tracking System, foi caminhando e nesse software criado, nesse sistema criado, já começou então a dar uma olhada melhor na quantidade de palavras-chave, que a gente chama de densidade, né? Então, quantas vezes essa palavra-chave aparece no currículo, aí tem uma densidade, etc. Foi sendo ajustado, se tiver muito pouco não é escolhida, se tiver muito também não é escolhida, enfim, né? E cada momento desse aqui, nós e outras empresas foram se especializando em ajudar profissionais na confecção do currículo. Então, que densidade eu devo colocar? Que palavras eu tenho que achar e tenho que colocar lá? Então, a gente fazia esse trabalho, a gente veio também se adaptando a cada etapa, a cada época e melhoria e atualização do ATS. E isso veio caminhando, 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 até que esses ATS ficaram um pouquinho mais inteligentes. Eu ainda não estou falando de inteligência artificial, né? Eu lembro que inteligência artificial é lá de final de 22 para 23, então ela tem um ano e pouco, né? E aí os sistemas também ficaram um pouquinho melhores e ele começou a pegar um pouco mais de coisas. Então você colocava nesse robô, fazia o setup dele com um pouco mais de informação e aí ele ia atrás dos candidatos lá no banco de dados. E aí veio a inteligência artificial, né? Com a inteligência artificial mudou tudo, porque com a inteligência artificial, além de ter todos esses pré-requisitos que vieram sendo atualizados, ela melhorou isso, né? Então hoje, por exemplo, se você fizer um currículo bem feito, com as palavras-chave necessárias, não quer dizer que você vai ser escolhido, né? Quando você usa as palavras adequadas, a gente chama isso de análise léxica. É, eu tive a sorte de, no meu doutorado, ter contato com análise léxica, porque eu precisava analisar entrevistas das pessoas. E eu tive que fazer um curso sobre análise léxica e aí eu conheci o software, etc. Não é muito fácil de fazer, os softwares são caros. Mas eu tive a sorte de fazer isso, de poder ter acesso, e aí adaptei isso para a nossa empresa aqui, para currículo, né? Então, hoje a gente consegue fazer um currículo com as palavras corretas, fazendo análise léxica, né? Inclusive, não estou falando só de palavra-chave. Você põe uma palavra no currículo, essa palavra é boa ou não é? Né? Ela serve para aquele contexto ou não. E piorou ainda, porque com a inteligência artificial ela consegue ler o contexto que esta que esse conteúdo do seu currículo está. Então não é só para botar a palavra lá, senão você fazia ou faria, né, uma listinha de palavras-chave, colocaria no seu currículo e tudo certo. Mas ela pega o contexto, então ela olha a palavra-chave e olha o que que você escreveu lá sobre esta palavra-chave. Então ela não pode mais vir sozinha, né? E aí, analisando o contexto, a gente já vai para a análise semântica, que é um outro software também, e quando ela olha o contexto, né? E olha que sentimento que está expresso ali, né? Então ficou bastante complexo. Eu tenho até um pouco não é dó, eu ia usar a palavra dó, mas não é isso. É um pouco de pena, também não é a palavra adequada, mas enfim, eu fico triste, vai, melhorou, de ver as pessoas fazendo isso por conta própria. Eu sei que ninguém quer contratar consultoria, gastar dinheiro, mas ficou muito profissional isso. Aí a pessoa fica sofrendo, sofrendo, sofrendo. Eu tenho clientes que quando chegam aqui na Advance, eles dizem, ó, já mandei mais de 300 currículos, eu não tenho nenhuma resposta, né? Outros falam assim, eu tive respostas, mas eu ganhava 30 mil, a vaga é para 10, né? Porque não está fazendo as coisas de forma adequada. Por isso que aparece vaga de 10 se você ganha 30, né? E aí, então, isso a gente faz para os nossos clientes e eu resolvi fazer esse evento, esse vídeo, para que esse seminário, para que vocês consigam entender minimamente como é que faz isso, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela,
onde eu vou entrar no LinkedIn, vou achar uma vaga. Eu selecionei um currículo aqui, qualquer, no meu banco de dados, tirei o nome. Vou usar esse currículo para fazer a compatibilidade entre vaga e o currículo e ver o que que a inteligência artificial nos ajuda, tá bom? E vou usar também, das inteligências artificiais, tem bastante já, né? Tem o ChatGPT, tem o Claude, tem o Perplexity, tem o White Sonic, enfim, tem o Copy AI, tem muitos, muitos. Eu vou usar o ChatGPT, que é o que mais as pessoas usam, tem a versão gratuita. Eu vou usar a versão gratuita aqui para poder vocês analisarem o resultado e poderem utilizar. Não é todo mundo que pode pagar US$ 20 ou deve pagar US$ 20 por mês. Então, eu vou usar a versão free dela aqui também, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar a tela. E o meu currículo é um currículo que eu selecionei de um gerente de logística, tá bom? Então, a gente está aqui no LinkedIn, é, e eu vou colocar aqui para ir buscar vaga de gerente de logística. Tá? Estou buscando uma vaga de uma forma normal aqui. Vou botar entre aspas para ele pegar só gerente de logística. Senão ele vai buscar gerente, vai buscar logística, vai aparecer muita coisa. E eu só quero usar aqui como um exemplo para vocês, né? Então tá aqui. Vamos ver uma aqui que esteja bem descrita para que a gente consiga fazer um trabalho bacana, né? Porque se tiver, tem vaga que tem meia dúzia de coisa, não vai adiantar. Vamos ver essa aqui, se ela tem uma descrição bacana. Perfil, habilidades, não tem, tá ruim. Vamos ver essa aqui. Parece que melhorou um pouquinho. A missão da vaga, opa, essa tá boa, né? Pá, pá, pá. Ensino médio, pacote de benefícios, isso aqui não precisa. Então, daqui para cima. Então, olha só. Quem quiser também, eu vou usar. Para quem não sabe, né, tá aqui o ChatGPT, para quem não está acostumado a usar isso. Para quem não sabe, o, o, o que a gente pergunta, pede para o ChatGPT, chama-se prompt, né, que é a pergunta que a gente faz para ele, que a gente coloca aqui, ó, né? Tá todo mundo vendo o cursor aqui. Também, se você tiver alguma dúvida, escreva no chat. Se eu não conseguir responder aqui ao vivo, eu respondo para você depois, tá bom? É, e também, se você quiser, se conectar e não tiver conectado comigo ainda, faça isso porque fica fácil de eu responder, fica mais fácil, né? Então, aqui a gente entra com o prompt, né? Eu tenho um prompt aqui, se você quiser, você manda para mim uma mensagem que eu te mando esse prompt, tá? Tem outros aí, esse aqui é só um que às vezes eu uso, né? Ó, mas o prompt está aqui, ó. Esse prompt, tá? Então, eu vou escrever, vou pedir para o chat GPT. Você está se candidatando à função de, vamos botar aqui que é um gerente de logística, né? E deseja analisar a seguinte descrição de trabalho, que é a posição aqui da vaga. Vamos pegar a vaga aqui. Ó, até aqui não vou pegar benefícios, porque isso aqui não faz parte da vaga, né? Vou pegar até aqui, ó. Pronto, peguei a vaga. Vamos colar. Voltamos no chat GPT. Vamos colar aqui, ó. Ó, colei a vaga. Vou descer mais. Ele está dizendo aqui, eu vou anexar o currículo, tá? Então não vou copiar, vou anexar o CV. Então, anexar. Eu vou pegar o currículo aqui, né? Vamos aqui no nosso documentos, legal. Vamos pegar essa vaga. Pronto, anexei o currículo, tá aqui, ó. Botei o nome de John Doe aí, com o nome que todo mundo usa no mundo inteiro como um nome fictício, né? Então eu tenho a vaga que eu já colei aqui, o currículo que eu anexei. O ChatGPT deixa você colocar anexo. Se você estiver utilizando uma inteligência artificial que não deixa, as que eu citei aí, todas elas deixam. Mas se você tiver uma que não deixa, você pode também colar a vaga aqui, tá? O currículo, desculpe. Tá bom? Como aqui tem a possibilidade de anexar, eu prefiro anexar.
E vou pedir para ele, então, colocar aqui, ó, colocar numa tabela, né? Vamos ver o que que ele vai achar. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para o ChatGPT analisar a vaga, ver quais são as palavras-chave, olhar o currículo. Aqui eu coloquei um currículo qualquer, pode ser que dê muita diferença, mas não importa, para saber o que está faltando. E aí eu tenho que pegar e melhorar o meu currículo utilizando isso. Vamos ver. Então, daqui, vamos ver o que que ele responde. Está lá. Ele não leu o CV ainda. Então, vamos botar, vamos anexar. Eu anexei em Word, vamos anexar aqui no, no Word, não, né? Anexei aqui no, em PDF, agora anexei em Word. Vamos ver se ele vai analisar. Olha lá. Então, ele está fazendo uma tabela, o que, as palavras-chave da vaga, o que tem no CV e o que falta. Ó, esse currículo está bem feito, hein? Ó, que legal. Ó, quase todas têm. Mas eu peguei um currículo muito bom, né? Quase tudo tem. Mas olha só, está faltando. Ó, rastreio de cargas. Não tem essa palavra aqui, né? Então, não tem rastreio de cargas e não tem vivência em atacado e varejo. Também não tem valorização de estoques. Também não tem planejamento de demanda. Também não tem otimização de rotas e também não tem expansão da capacidade do armazém. Olha só, então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então são seis palavras-chave que agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e levar essas palavras-chave para o meu currículo. Mas aqui tem algo importante que eu coloquei para vocês. Eu vou descompartilhar aqui, né? Que é o seguinte: então eu tenho aquelas seis palavras-chave que não tem no meu currículo, o restante tem. Eu vou tentar colocar essas seis palavras-chave, por quê? Porque eu vou otimizar o meu currículo para que eu tenha mais chances de ser rastreado pela inteligência artificial, tá certo? Só que eu falei para vocês que a inteligência artificial também analisa, faz análise semântica, que é o contexto. Então, eu não posso simplesmente pegar a palavra que está lá e migrar para o currículo. Eu não posso pegar rastreio de carga, que está lá, que é uma palavra-chave que não tem, e colocar no meu currículo rastreio de carga. Eu preciso escrever algo sobre isto. A inteligência artificial, para separar o meu currículo, ela quer entender o que que eu fiz sobre rastreio de carga. Então, só um exemplo. É, durante o meu trabalho dos últimos 10 anos, uma das atividades era fazer rastreio de cargas. Ou seja, era uma carga muito valiosa, porque eu trabalhava em indústria eletrônica e a gente tinha, então, usava um GPS, usava um bloqueio no caminhão, né? Enfim, né? Eu não estou aqui montando uma frase para currículo, só estou explicando para vocês. Então, você tem que criar um contexto, você tem que explicar aquilo para que a inteligência artificial tire você da pilha. Tem que lembrar, pessoal, a inteligência artificial, nesse sistema de rastreio de carga, não, né? Rastreio de currículo, ela está ficando igual à leitura de um humano. Os ATS, os sistemas estão sendo aperfeiçoados para que ela faça isso. Então, quando você estiver escrevendo o seu currículo e otimizando, você tem que lembrar que tem um humano lendo. Então, se eu estou lá, vou dar outro exemplo. Vamos supor que tivesse a palavra-chave liderança sendo necessária para eu colocar que no meu currículo não tivesse. Se eu coloco só liderança, quem lê, imagina, e esqueça da máquina, esqueça da inteligência artificial. Quem lê isto vai entender? Competência, liderança, eu tenho liderança. Não serve, né? Para eu ler um currículo e eu entender, tem que estar lá. Liderança. Liderei mais de 1.000 pessoas, mais de 30, mais de 1.000, mais de 2.000, mais de 40, mais de dois. Enfim, num projeto disso, onde
metade das pessoas ficavam fora do país, então teve um gerenciamento, aí uma liderança remota e outra presencial. Algo assim para entender como é que você exerceu aquela liderança, para eu saber minimamente lendo seu currículo se você tem. Acabou aquela história, pessoal, que eu estava falando do currículo antigo, de como é que eram os sistemas, acabou aquela história de você botar liderança, botar capacidade de solução de problemas, etc., e colocar só isso. Sabe por que que agora mudou? Exatamente por causa das pessoas que respondiam, porque a pessoa colocava lá, liderança. Aí você chamava a pessoa, chegava lá, você começava a fazer entrevista com ela, e você percebia que ela não era líder, ela não sabia liderar. Então ela mentiu no currículo. Não é que ela mentiu por mim só porque mentiu, porque ela pôs a palavra lá. Não estou dizendo que é uma mentira, né? Daquelas que você disse que trabalhou numa empresa e não trabalhou, não é assim. Mas as pessoas foram colocando as coisas jogadas no currículo, em inglês, né? Eu trabalho com executivos, quase todas as vagas que eu tenho necessitam no inglês. Então, lá atrás, quantas pessoas, quando a gente não tinha isso, eu selecionei visualmente um currículo de papel, aqui em Sorocaba, chamei a pessoa de São Paulo, ela veio, pegou o carro, veio até meu escritório, a gente conversou uma hora, para eu perguntar do inglês e a pessoa não falar. Mas no currículo estava escrito que tinha inglês. Então não serve mais colocar assim, tenho inglês. Ou você coloca inglês fluente, etc., ou inglês para comunicação, e explica até um pouquinho como é que você conseguiu isso, ou não vale. Né? As pessoas que colocam currículo intermediário no currículo, inglês intermediário no currículo, o que é inglês intermediário? Eu não sei. Ah, para você pode ser que a pessoa consiga ler, consiga escrever, consegue entender um pouco, mas não consegue falar. Para mim, pode ser que ela consiga falar um pouco. Então já mudou. Então é complicado, então precisa explicar. E em função disso, o que que as empresas fizeram de sistemas, dos ATS, fizeram algo que checa essas coisas. Então, quanto mais soltas palavras tiverem no seu currículo, e às vezes eu olho o currículo, visualmente ele está bem escrito, não tem nenhum errinho de português, está tudo certo. Mas está tudo, as palavras estão jogadas, né? Então, aqui quando a gente constrói um currículo, ele analisa, a gente escreve, e aí eu peço para a inteligência artificial analisar cada frase daquele currículo. E ela vai dando, ó, essa frase está boa, essa frase não está, essa frase está muito longa, essa frase está muito curta, essa frase não está explicando nada. A gente chama de discurso vazio isso, né? Quando você fala, normalmente alguns políticos fazem isso. A pessoa fala, 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 principalmente em entrevista, né? Quando o político nunca quer se comprometer, aí ele fala, fala, mas não falou nada. Chama discurso vazio, né? Se você tiver com discurso vazio no seu currículo, não vai pegar, tá? Então, esta foi uma primeira, é só uma etapa pequena de fazer um currículo, que é o processo, pelo menos, de você ter um currículo bem feito. Então, primeiro você tem que ter um currículo bem feito. E o currículo bem feito tem um monte de coisa aí, né? Tá bem feitinho? Você já tem o currículo padrão? Agora, para cada vaga que eu responder, eu vou otimizar. Aqui a gente só falou de palavra-chave, mas você já viu, eu estava falando agora mesmo sobre o contexto, então não é só isso. Mas aqui, pelo menos, se você colocar as palavras-chave no seu currículo, já é meio caminho andado. Se elas não tiverem, você vai ficar de fora. Porque a inteligência artificial, ela pega o seu currículo, analisa, e dependendo do que a gente fez de setup, por exemplo, eu tenho lá, eu quero os 20 melhores currículos. Você pode ter tudo até, você pode ter todas as palavras-chave lá, ele até selecionou você, você é 30, eu pedi 20, você ficou de fora. Entende? Então, além de você ter que ser selecionado pela inteligência artificial, você precisa ser melhor que os outros para você ser selecionado, que é uma pré-entrevista, no fundo. E depois você faz uma entrevista. A entrevista também como é? Quando você é chamado para entrevista, a entrevista é um processo comparativo. A gente entrevista o candidato, fala, puxa, tá bom. Eu já tinha visto o currículo, somente agora que ele é pré-selecionado pela inteligência artificial, ele já chega mais pronto. Então ele está dentro, mas eu vi. Aí eu vou entrevistar o segundo. É um processo comparativo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Usem, não deixem de fazer isso no currículo, senão você tem problemas para ser chamado. Olha, acesse a página da nossa mentoria, dá uma olhadinha nela. Sem comprar, olha lá, lá tem um vídeo, tem uma explicação sobre o mercado, etc., que também vai te ajudar. E aí, se você quiser, aí você fala com a gente, tá bom? Quem quiser também o prompt, me liga não, né?
passa uma mensagem aí pelo LinkedIn que eu te mando, tá bom? Ou por outros meios que tem aí. Tem e-mail, tem a mensagem através do LinkedIn, etc. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.